Bem-vindos ao Jardim da Luz, tarô terapêutico, gente. E hoje o tema saiu relações. Relações, como se comunicar melhor, coisas boas que vão acontecer e de repente você pode lidar com isso de uma maneira mais produtiva diante daquela ferramenta, tá? Então, muito conselho, muito crescimento pessoal para você e para outras pessoas com quem você interage aí na sua vida. Escolha as pilhas de acordo com a sua intuição, mas no tarot terapêutico você sempre pode assistir 2, 3, fica aí, assiste o vídeo todo, tem muito conselho bom. A leitura coletiva, então, não force encaixar, pega aquilo que é para você e entrega o resto para o universo. Terapeuta também. Meu WhatsApp está lá embaixo, me escreve, eu te explico como funciona. Se inscreva no canal, deixa seu like. Obrigada pela presença, te vejo na sua leitura. Número 1, vamos lá. Primeiro veio a carta preparado, que significa que você está pronto, pronta para algo de muito bom, sabe? Assim, fez todos os passos, plantou a semente direitinho. É hora da colheita, sabe assim? Nossa, gente, aí vem essa carta aqui, né? Que fala realmente da melhor parte da vida, da parte mais doce da vida. Olha, você vai colher muito em breve resultados de algo que é mérito seu, que você plantou. Podia ser todas as leituras assim, né, meu povo? Já pensou? Aqui é só notícia boa, tá? Só aqui realmente colheita. Colheita de coisas boas, de bons momentos, de uma vida mais agradável. Vamos detalhar com o tarô. 8 de ouros é uma carta disso mesmo, né? Trabalhar, plantar, fazer com excelência. 7 de espadas. O que será que é segredo aqui? Temperança e a torre. E é algo que você vem fazendo bem quietinho, bem quietinha. Você não contou para ninguém. Você não publicou no Instagram. Você tá aí na sua, fazendo, cultivando. Deixa eu acertar a câmera aqui. E isso é relacionado a uma cura. E aí, uma grande transformação na sua vida. Que interessante. O que você tem feito aí de processo de cura, de limpeza, sabe? Limpeza de crenças limitantes, um processo de cura muito profundo. Tem feito parte da sua rotina? De repente é um conselho também, tá? Que eu vejo aqui pessoas que estão meditando, não contaram para ninguém, pessoas que estão fazendo aí uma revolução interna, mas totalmente quietinho, totalmente na sua. E isso vai trazer uma mudança muito grande mesmo. E será que é você ou será que é uma outra pessoa também que está fazendo esse processo, né? Pagem de paus, as de paus, 2 de ouros, 9 de paus. Olha, pode ser que a gente esteja falando de uma outra pessoa para alguns aqui.
tem alguém aí na sua vida que pode ser uma pessoa jovem mesmo, pode ser uma pessoa mais inocente, né. O pajem, não é ofensa vir representado pelo pajem na leitura não. O pajem, ele pode de fato representar alguém que tem menos experiência de vida, tem uma inocência perante a vida, falta de experiência mesmo, ou às vezes um olhar mais puro, uma suavidade e tal, né. Ou de fato, realmente aí, um filho, um sobrinho, uma pessoa que você gostaria, né, que você fala: "Nossa, mas não cresce nunca esse ser". Mas pode ser você mesmo, tá. De qualquer forma, assim, alguém, está fazendo um processo meio revolucionário interno de crescimento, de encontrar as ferramentas, porque, assim, a vida não é para os fracos, né, minha gente, a vida não é fácil não, não tem passe livre, né. Fala assim: "Ah, eu sou uma pessoa espiritualizada, eu sou uma semente estelar", tudo bem, mas você vai ter que passar pelas mesmas coisas que todo mundo, não tem passe livre. Então, como é que a gente faz para enfrentar tantas batalhas e às vezes, né, às vezes tem umas batalhas, assim, que vão uma em cima da outra, parece que a gente tá quando você tá na praia, que a onda te derruba, a hora que você acha que tá conseguindo vem outra onda, vem outra onda, vem outra onda, às vezes a vida é assim, isso é para todo mundo, né. E aqui o que que eu enxergo? Uma pessoa que meio inocente, meio pura, tá, que assim, adquirindo ferramentas para enfrentar o que tem que enfrentar na vida. E a colheita é essa, sabe, não é uma colheita de agora essa pessoa, como eu falei, pode ser você mesmo, pode ser uma outra, né. Agora essa pessoa vai parar de ter problema. Agora essa pessoa vai ter uma vida de filme. Não é isso. O que acontece aqui, qual é a revolução? Agora essa pessoa está instrumentalizada, agora essa pessoa tem as ferramentas. E é muito o trabalho terapêutico em certas vertentes da psicoterapia, instrumentalizar a pessoa mesmo. É sentar e falar: "Puxa vida, você sabe se comunicar, você sabe pedir o que você quer, sem colocar o outro na defensiva, você tem resiliência, como é que está a sua tolerância à frustração", tal, e instrumentalizar a pessoa. Então eu sinto aqui, de alguma forma, esse alguém conseguindo, sabe, vestir a camisa da vida, vocês entendem? Porque quando a pessoa é muito, sei lá, de repente muito sensível, muito inocente, isso pode ser uma qualidade, desde que você vista a camisa da vida, né. Fala assim: "Ah, eu sou muito inocente, eu sou muito sensível, então vou ficar no banco assistindo enquanto a vida rola. Eu viro um espectador da minha vida, eu sou alguém que existe, mas não vive". E aqui, né, o que que acontece? Através de ferramentas, precisa ter ferramentas para viver, deixar de ficar só assistindo e começar a viver, tá. Então é isso, é isso. A pessoa mergulha num processo de cura e durante o processo ela vai entendendo como a vida funciona, como fazer, como se comportar, como responder, e a pessoa passa a ser capaz de enfrentar os próprios desafios. E aí eu sinto que tem um capítulo 2 aqui, tô com a intuição de pegar mais cartas. Ó, no fundo do deck é a fênix. Cadê? Tava aqui. A fênix.
né? Morte e renascimento. Toda morte é um renascimento. Todo fim de ciclo é o início de um novo ciclo, certo? Então é isso, tá? Essa pessoa teve que morrer. Morrer o quê? Essa inocência, morrer essa, né? Aqui tem que morrer a criança para nascer o adulto, né? Às vezes a perda da inocência é uma coisa muito dolorosa, mas precisa para a gente poder funcionar. Justiça, imperador, rei de ouros, 7 de ouros. Olha que absurdo, olha o salto que essa pessoa dá. Então a pessoa era um pajem e aí ela salta para rei. Tem um processo muito difícil, talvez aqui, bastante traumático, inclusive. E aí a pessoa entende que o equilíbrio, que para funcionar na vida, ela precisa estar no controle dela mesma, sabe assim? Então uma perda da inocência muito dolorosa aqui para essa pessoa ou para você mesmo, né? Tem, realmente, pode ter sido uma coisa bastante traumática, porque, né, gente, torre com a carta da morte realmente não é para os fracos aqui, tá? A pessoa é batismo de fogo, né? E aí esse entendimento, se eu quiser funcionar, se eu quiser ter uma vida com equilíbrio, eu vou ter que estar no controle, no domínio de quem? De mim mesmo. É aprender a falar não em primeiro lugar para si mesmo, e todo esse processo, né? E aí aquela pessoa salta, sim, através de um trauma, infelizmente, mas ela salta de pajem de paus, zero responsabilidade, zero autocontrole, para um rei de ouros, uma pessoa extremamente funcional, competente, capaz, esforçada, disciplinada, pé no chão. E aqui, essa carta é muito importante, né? O novo modo de funcionar, o novo modo de viver dessa pessoa é a consciência das pequenas coisas. Então, é o que eu planto, é o que eu adubo, é o todo dia, todo dia, todo dia. Pequenas coisinhas. É isso que constrói a vida, né, de um ser aí. Realmente. E aí essa ideia de colheita. Então eu não tenho como colher morango se eu continuo plantando cebola. Eu tô no controle do que eu planto, né? Tal, é que realmente um salto de crescimento. E de repente essa pessoa está estagnada nessa infantilização há anos, né? Só não é possível, não vai sair nunca desse lugar. Não vai sair nunca, né, dessa falta de compromisso com a vida, consigo mesmo, tal, não vai conseguir nunca superar essa infantilidade. E aí, de repente, é que tem, né, tem gente que faz um processo mais linear, assim, a pessoa vai crescendo e tal. Tem gente que não, tem gente que tem umas viradas de chave, de repente a pessoa tem uma epifania, um momento de revelação mais espiritual, mais intelectual, filosófico, sei lá. Mas tem gente que vê assim, é um momento, né? A pessoa tá lá, de repente, puf, vira uma chave dentro da cabeça dela. Então é isso aqui, uma coisa bem do nada. Você já tinha desistido de superar tal coisa internamente, ou que tal pessoa superasse
e puf, acendeu uma luz ali, né, igual desenho animado. Mas tem muitas histórias, né, de grandes filósofos, grandes místicos e até mesmo grandes psicólogos que tiveram momentos assim. Não é linear, né, gente? Coração, casa, trevo e carta. Então, é engraçado que toda essa revolução é por amor. É o amor que está sustentando essa pessoa, é o amor que está fazendo essa pessoa, ou você, né? O desejo de amar e ser amado. Tem coisas que a gente não consegue fazer pela gente mesmo, mas você faz por um filho, você faz pela sua mãe, tá tudo bem, não faz diferença, o importante é que você fez, né. Então a gente tem alguém aqui que tá com muita, muita, muita dificuldade para crescer, para tomar posse da própria vida, mas por amor essa pessoa consegue. Em nome do amor, aqui é o verdadeiro, o amor venceu. E aí, qual que é o processo aqui? A gente tem a casa, que é isso, né, é a rotina, é a estrutura do dia a dia, é o que eu faço ali no repetitivo. O que é o repetitivo? O que é o todo dia? O que é cultivar bons hábitos, coisas produtivas ali e tal, é isso que fortalece essa pessoa, né, esse entendimento. Aí começa o mundo lá fora a responder, sabe, e o mundo lá fora vai confirmando esse movimento. Aí começa a acontecer coisas boas, começa a atrair pessoas mais interessantes para interagir e tal, o mundo confirmando. E a carta conta pra gente aqui, se for um processo interno seu, esse mundo o mundo lá fora vai te confirmar tudo isso, atraindo gente, sabe, eu sinto que isso aqui tem a ver com atrair pessoas, com conversas, retomar relações que estavam estremecidas. Agora se é um outro, essa pessoa está fazendo esse processo todo quietinha, né, caladinha, tal. E aí essa pessoa vai te escrever para contar que tudo isso aconteceu e você vai ficar muito feliz, tá. Então, de qualquer forma, isso alguém no mundo passando por um processo muito bonito de desabrochar, de crescer, e a partir do dessa abundância interna que passa a existir, isso transborda, e aí começa a entrar no coletivo, tá. É um movimento que se torna coletivo, porque transborda, né, gente, transborda crescer, transborda fazer as pazes consigo mesmo, transborda parar de assistir a vida passar e começar de fato a viver. E só carta boa aqui, né. O único porém é que o processo em si ele me parece traumático, mas o final, né, assim, que é aquela coisa, eu sinto muito que alguém tenha que passar por isso. Mas a pessoa escolher sabedoria, escolher transformar aquilo num propósito de vida e tal, aí é muito bonito. Então, fazer bom uso, né, a gente não deseja que passe pelas coisas, mas a gente admira quem faz bom uso de ter que passar. Aí são os destinos também. Tem coisas que a gente não escolhe, né, elas simplesmente acontecem e aí a gente tem que escolher. Se vai para Coitadolândia
ou se a gente vai crescer, transformar aquilo em sabedoria, transformar aquilo em conhecimento, em propósito de vida. E aí eu tenho aqui alguém que pode ser que tenha passado anos na coitadolândia e de repente vira uma chavinha e a pessoa fala: não, vamos pelo caminho da sabedoria, que é mais produtivo, que a vida fica melhor. E aí tem a colheita disso, que não é só para a pessoa, é uma colheita que vai se derramar, que vai transbordar, tá bom? Gostei muito. Quem quer que seja, eu fico muito feliz pela pessoa, né? Se não for você, tá bom? E aí, gente, leitura coletiva, então veja como encaixa na sua realidade, sua intuição, seu bom senso sempre em primeiro lugar. Na sua energia, no seu detalhe, a leitura particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 2. Primeiro veio aqui a carta O Yang, que é o masculino sagrado. A potência do fazer acontecer, do construir, de deixar os alicerces. O Yang tem tanto no homem quanto na mulher, tá? Não tem nada a ver com gênero, é no sentido de essa energia, tá? O feminino, o yin, é o receber, o acolher, e o yang é o fazer, criar as estruturas e ação concreta. Aí, o que nós temos aqui junto? Dar e receber. Dar e receber no sentido de igualdade, né? De fluxo e tal. Então, tem alguém aqui, o que eu sinto, né? Alguém ou você mesmo fazendo as pazes com o masculino dentro de si e isso transbordando para a sua vida de alguma forma. Vamos entender melhor aqui, porque pode ser um movimento totalmente interno e pode estar falando de relações interpessoais, né? Se bem que uma coisa sempre reflete na outra. Rei de Ouros é o sagrado masculino em ordem, equilibrado, saudável mesmo, assim. Aquele que faz, aquele que tem a estrutura. E vê que até tem a ver aqui, né? O pentáculo com a outra ilustração ali. Página de paus, o mundo, 10 de copas. E tá, 10 de copas, realmente relações interpessoais aqui, né? Olha, alguém atingindo esse nível de masculinidade saudável ou alguém que já tem esse nível de masculinidade saudável chegando na sua vida, tá? Então aqui pode ser você se tornando esse masculino sagrado, saudável, integrado, né? Se você se identifica no masculino, a gente pode estar falando de você. E aí, a partir do momento que você se torna essa sua melhor versão, você atrai a sua família de alma. Ou é alguém que tem essa energia entrando na sua vida. O que acontece aqui? Um novo ciclo em termos de família de alma. Então, vamos supor que você seja uma pessoa casada. E isso conta pra gente que seu casamento entra numa nova fase muito mais interessante. Porque você ou a pessoa com quem você está fez as pazes aí com o masculino, tá? Ou está fazendo, de repente é um processo que está acontecendo. Se você é uma pessoa solteira, aqui me parece assim, olha, finalmente está tudo em ordem, finalmente você está pronto, pronta para
atrair a pessoa certa para você, porque houve esse equilíbrio do masculino. E as mulheres têm que fazer as pazes com o masculino também, né. Então a gente vê muito, assim, essa coisa, né, tá gente, eu vou falar, né, um assunto espinhoso aqui, mas, assim, a sociedade tá muito anti-homem, né, gente. Só que, tudo bem, eu como mulher que se relaciona com homens, sim, tive relacionamento abusivo? Já, sim. Conheci homens horríveis? Conheci, mas eu também conheci homens maravilhosos. E, assim, eu tenho um filho homem, então eu não posso ser uma pessoa anti-homem, eu tenho que fazer as pazes com isso, né. E os homens horríveis que eu conheci na minha vida, mas, assim, todas as mulheres que passaram pela minha vida eram santas, sabe. Então a gente tem que discutir a coisa a nível de ser humano. É preciso, sabe, pacificar essa, não é pelo ódio, né, que a gente vai resolver as injustiças sociais e tal, até é uma questão muito complexa, não cabe aqui é só uma leitura de tarô, mas aqui o que eu vejo aqui, sabe, você, como homem ou como mulher, tanto faz como você se identifica, fazendo as pazes com o sagrado masculino, aquilo que há de mais elevado no masculino, que existe o sombra do masculino, mas também tem o sombra do feminino, né. Então vamos para a luz, só isso, assim, né. Vamos fazer as pazes com o masculino, para que o masculino possa ir para a luz na sua vida, né. Ah, mas o mundo lá fora. Bem, o mundo tá lá fora, né. Vamos olhar para a sua vida pessoal, tá, para dentro de você. Aqui eu vejo fazer as pazes com o masculino, para trazer o masculino saudável, o masculino luz para a sua vida. E isso constrói uma família de alma para você. Isso fecha um ciclo de infantilidades e abre um novo ciclo, um ciclo de dar e receber muito bonito. Então, de repente, você tem ao longo da sua vida atraído ou encontrado muitos homens infantis. Por quê? Porque a maior parte é infantil mesmo, a maior parte das pessoas é extremamente infantil, a maior parte das pessoas é ignorante, a maior parte das pessoas é mentirosa, se a gente for nivelar por baixo vai complicar, né. Então aqui a gente tem o quê? Um conceito muito bem construído, elaborado do que é o masculino saudável, do que é o masculino na luz, para você até saber o que que você está procurando, quem que você está buscando, sabe assim? Ter uma ideia clara de tudo isso daí. Enfim, já falei demais, né, espero que vocês tenham entendido, tá? Se alguém ficar em dúvida, coloca nos comentários. Tem que acreditar que relacionamento saudável existe, tem que acreditar que homens saudáveis existem, mulheres saudáveis existem e saber o que você está procurando e saber o que você não quer mais. É isso, é filtro. Olha, tá, a gente está falando de casamento aqui nessa leitura mesmo, tá? Ah, mas eu quero casar comigo mesmo. Eu estou pensando em ficar só para o resto da vida. Então, mesmo assim, você tem que fazer as pazes com o masculino que mora dentro de você, entende? Essa união tão elevada aqui, porque o hierofante ele fala de coisas oficializadas e o 10 de copas fala de família de alma. Então, realmente aqui a gente tem uma estrutura de casamento. O monge budista, a freira, eles têm um outro tipo de união, eles têm um outro tipo de casamento, certo? É uma coisa que também tem outras construções, assim, mas, todos nós temos que fazer as pazes com o masculino e o feminino dentro da gente e no mundo lá fora,
tá? Então eu vejo isso acontecendo aqui de uma maneira lindíssima, de uma maneira brilhante, através de conceitos intelectuais mesmo, olha que coisa. Às vezes começa na cabeça, né? Entender as coisas intelectualmente, depois desce para o coração, sabe? Finge até que se torne verdade. Às vezes o processo é esse mesmo. Então aqui é assim, conceitos mesmo, estudar o que é o masculino saudável, o que é o masculino quando está na luz, né? Vai lá, yin e yang, masculino e feminino, tem do Jung, da psicologia, muito interessante também. Tem várias sociedades, várias filosofias que desenvolvem esses conceitos de maneiras interessantes, tá? Mas, enfim, para alguns, literalmente, essa leitura está simplesmente falando: olha, vai entrar um homem saudável na sua vida e você vai casar com ele. Ou você é uma pessoa casada, seu companheiro vai fazer um processo e vai para esse masculino equilibrado, saudável, e vocês serão muito felizes. Seu casamento ainda tem jeito, pode ser isso, né? Mas, como eu falei, para alguns isso aqui pode ter uma conotação muito mais espiritual, interior, a pessoa com ela mesma, etc e tal, tá? Mas enfim, aqui, gente, é final feliz. Olha que lindo isso, né? 10 de copas com hierofante, tá certo? E aqui tá muito bonito também, sabe? A leitura 1 também tava bem bonita. Nossa, podia ser todo dia assim, né? Vamos fazer uma leitura aleatória e ver um monte de notícia boa. É isso aí. Eu quero entender melhor quem é essa pessoa, né? Quem é esse masculino de luz aqui? Olha no fundo do deck quem que tava, o rei de copas, hein? Ó. Oh, meu Deus, tô atrapalhada hoje. Aqui, ó, rei de copas. Essa carta é linda, né? Bom, esse baralho aqui foi o primeiro que eu comprei, ele é muito antigo. Vocês veem que as cartas estão até gastas, né? Gente, aqui, olha, tem notícia boa com relação ao masculino, ponto fim, maravilhoso. Tá good vibes, galera. Julgamento, Pagem de paus, Rainha de espadas e a lua. Você andou sonhando com isso? Que você ia conhecer uma pessoa nova? Não sei, aqui tem uma coisa bem que eu acho. Claro, se você já é uma pessoa, como eu falei, alguns de vocês já estão casados e a gente está falando de um processo de crescimento dentro do relacionamento que você já está, né? Mas aqui, o que que eu vejo para a maior parte de vocês é uma pessoa nova chegando mesmo, tá? Pode ser um novo ciclo, mas assim, tem novidades aqui. E esse julgamento está me trazendo muito um aspecto de intervenção divina, sabe? Intervenção divina que vem e faz com que alguém passe no filtro de uma outra pessoa, sabe assim? Vai conquistar a confiança sua, vai se provar mesmo, né? Porque é isso. Como é que a gente faz para parar de atrair confusão, parar de atrair pessoas infantis, tal, não sei o quê? É tendo filtro, né? Parar de passar pano para quem faz coisa que não deve, parar de passar pano para quem se comporta de maneiras que a gente não deveria aceitar, tal. E aí você vai até que você chega numa pessoa realmente madura que realmente merece sua atenção. Ou você está casado e você para de passar pano para as infantilidades do seu companheiro, da sua companheira, e você vai se comportando de uma maneira de uma comunicação mais clara, uma comunicação mais efetiva, tem um efeito no outro. E aí você meio que
promove o crescimento do outro a partir do seu crescimento, né, então eu vejo esse processo acontecendo aqui. Só que essa carta da lua me conta que tem toda uma intuição, tem todo então aqui também pode ser a pilha das pessoas que não é que elas estão procurando um novo relacionamento, mas elas têm a intuição de que isso ainda vai acontecer, sabe? Que às vezes a pessoa fica assim, né: "Ah, mas não tô procurando. Ah, mas eu não quero", mas no fundo tem alguma coisa dentro de mim que ainda mexe com relação a esse tema, tal, porque pode ser uma intuição, né? Muito interessante aqui, tá? Então tem todo um aspecto meio espiritual, meio místico aqui, nesse encontro, nessa família de alma. Existem vai além, tá, não é só sobre o 3D aqui não, esse encontro ele vai além, ele é mais profundo que isso. Encontro ou reencontro, né. Não dá para ficar 20, 30 anos casado com a mesma pessoa sem ter crises, sem ter um momento em que você olha para o outro e você escolhe aquela pessoa de novo e aquela pessoa te escolhe de novo, né. Mas, ou é uma pessoa nova que chega aí. Estrelas, cruz, montanha e os ratos. Realmente aqui eu sinto que estou na pilha de quem já desistiu, né. Homem nenhum presta, são todos infantis, horrorosos, mulher nenhuma presta, são todas sei lá o quê, tarará, tarará. E aí você vai ter que superar um pouquinho isso aí para abrir espaço para uma pessoa que chega, tá. Vai confrontar com essas crenças limitantes aqui. Então, de repente, essa leitura ela vem como olha, vamos pensar ali no jogo de tênis, no jogo de pingue-pongue. Da gente sair da defensiva, né. A pessoa te arremessou a bola, você devolve. Aí ela te arremessou de novo, aí você devolve de novo, sabe, respira, deixa a coisa acontecer, deixa fluir, entende? Né, porque aqui a estrelas são sobre cura. Cura de quê? Dessa luta, né, que aqui eu sinto que, sabe, de repente, o seu relacionamento atual, todos os relacionamentos que você teve até aqui, parece que tá sempre no campo de batalha, né. Tá sempre no campo de batalha, quem tá certo, quem saiu por cima, quem deu a última palavra, quem tem o melhor argumento, e aqui a proposta é outra, sabe, da generosidade, do equilíbrio, da comunicação saudável, da comunicação clara. Então estudem também um pouquinho aí sobre comunicação, né, porque você nunca não sei do que, você sempre lá, lá, lá. Gente, não funciona assim, dá sempre tiro no pé isso aí, né. "Você pode lavar a louça para mim, por favor?" Acabou. Mas você nunca lava a louça, gente, não dá, tá bom? Tem que aprender a se comunicar melhor, para poder sair desse ciclo vicioso aqui. Então é como se a leitura estivesse dizendo: "Olha, o universo vai te disponibilizar um relacionamento de dar e receber muito saudável, bonito, onde o masculino mais saudável, mais iluminado tem chance de aparecer, mas isso vai catucar aí as suas crenças limitantes com relação ao masculino. Ah, mas você acabou de falar que é verdade que a maior parte dos homens é extremamente infantil. Sim, mas a maior parte das mulheres também é. Então, você tem que sair da sua infantilidade, eu da minha,
e a outra pessoa da dela, e aí a gente se encontra lá no clubinho das pessoas que olharam para dentro e fizeram a reforma íntima, tá bom? É isso, gente. Aí você vai saber reconhecer, você faz a sua reforma íntima, você consegue reconhecer quem também está fazendo. E aí vocês vão ter assunto, aí vocês vão poder, né, bater um papo, tal, e se atrair, e é isso, tá? Não fique preso não nessas ideias. Tem gente legal no mundo, sim, tem relacionamentos felizes, sim, tem casais que são muito bonitos, sim, que se respeitam. A gente precisa acreditar que coisa boa existe e reconhecer quando elas estão diante dos nossos olhos, tá bom? Enfim, né, mas aqui é notícia boa, gente, tá disponível, tá disponível. Você acredita que tá disponível? Você acredita que é possível? Dá um salto de fé aí, tá bom? Acredita no quê? Na sua sabedoria, na sua maturidade para ler as pessoas. Acredite nisso, tá? Existe sim, existe, está disponível e vai aparecer para você. É isso, entendeu? Abra sua cabeça também ai, gente, eu não sei se estou me expressando direito, né? Acho que eu consegui me expressar direito. Você acredita em relacionamento feliz? Você acredita em pessoas saudáveis? É essa a pergunta, né? Tá chegando aí para você, mas você tem que acreditar, tá bom? Enfim, complexo, né? Mas acho que é um movimento que a gente está fazendo como sociedade coletivamente e é isso. Bora ser feliz, tá bom, meu povo? Mas enfim, leitura coletiva, tá bom? Sua intuição, seu bom senso sempre em primeiro lugar. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, um beijo no seu coração. Número 3. Primeiro a gente tem aqui a serendipidade, que é uma palavra que quer dizer lugar certo na hora certa, mais ou menos isso. Quando de repente os planetas se alinham e uma coisa acontece, você fala, nossa, sei lá, pessoas que se conhecem, coisas que de repente inesperadas assim que dão certo, sabe? Mas é uma carta boa, tá? Fala de coisas boas. E aí, entre dois mundos, é quando você tá um pé aqui, outro lá. Não tirou conclusão ainda, tá observando. Então, acho que vai acontecer alguma coisa aí, meio surpreendente, e você vai ficar na dúvida se é bom ou ruim. E tudo bem você não se obrigar a reagir, não se obrigar a decidir nada muito rápido, tudo bem você ficar observando por um tempo. Eu acho que seria isso, sabe? Tem um acontecimento ou uma pessoa que você não espera, e aí a leitura diz assim: tudo bem, você, né? Dá um tempo, processa, observa, deixa a pessoa falar, deixa as coisas acontecerem. Por que que a gente tem que reagir tão rápido? Por que que a gente tem que ter resposta para tudo imediatamente, né? Vamos permitir esse tempo que às vezes a gente precisa, sabe? Então, de repente você recebe uma mensagem de alguém que você não esperava. Por que que você tem que responder imediatamente? Inclusive, a gente pode comunicar. Recebi sua mensagem, preciso pensar, preciso processar. Te respondo amanhã, te respondo no final de semana. E aí, de fato, você responde amanhã, você responde no final de semana, mas permita-se, sabe? Então, algo vai te pegar de surpresa aí, tá? Vamos detalhar melhor com o tarô. O enforcado. O enforcado é o quê? Se pendurar de ponta cabeça por uns dias para tentar ver as coisas por outra perspectiva.
é um tempo voluntário que a pessoa se dá em busca de outra perspectiva, é isso mesmo, né? Opa, espera aí, deixa eu ter um afastamento dessa situação para ver se como é que isso assenta, né? Fazer digestão, sabe, das coisas. 5 de copas não é uma coisa fácil. 5 de copas fala do leite derramado, só que não é tudo perdido, né? 3 copas caídas, 2 ainda estão em pé. Então, é uma perspectiva. Para onde que eu vou olhar? Eu vou olhar para o leite derramado ou eu vou olhar para aquilo que ainda dá para salvar dentro dessa situação? O 4 de ouros, tudo a ver, né? Que o 4 de ouros é quando a pessoa olha e fala: não, isso aqui é o essencial. Isso aqui é o que é precioso, né? O que? O que está salvo, o que está em pé, o que não derramou. O que está derramado, está derramado. Mas ainda tem, sei lá o que dá para salvar nessa situação, tá? E aí a gente vem para o 3 de ouros, que é uma carta de parceria. Parceria onde todo mundo colabora, todo mundo acrescenta, cada um faz sua parte. 10 de copas, família de alma, gente. É alguém muito importante aí para sua vida, vai dar as caras e você não estava esperando por isso não, vai te pegar de surpresa, tá? Não necessariamente é romântico, ok? Isso pode ser um familiar, isso pode ser um amigo com quem você se desentendeu, pode até mesmo ser uma pessoa com quem você trabalha, mas a sua relação com essa pessoa é mais profunda, é realmente uma convivência que, por algum motivo aqui, isso te machucou profundamente, tá? É assim que eu vejo, né? Essa pessoa escolheu um caminho e isso te magoou muito profundamente, tá? Isso te jogou no chão, assim, foi realmente, não é coisa pequena, não. Essa pessoa te magoou muito profundamente. É alguém de quem você esperava mais. Mas a pessoa fez uma escolha infeliz, mesmo sabendo que vocês eram família de alma, mesmo sabendo que aquilo era importante, a pessoa escolheu algo que, nossa, te machucou, te deixou no chão aqui, hein? Tá? E aí vai brotar, ressuscitar. Pode ser relação pais e filhos aqui, pode ser irmãos, pode ser sim relação afetiva. De repente você está numa crise no seu casamento, pode querer dizer isso, né? Ah, não tinha mais esperança e de repente o outro ressuscita ali e tal. Entender melhor isso aqui. Ofereceu migalha, mentiu ou escondeu coisas, e aí silenciou, e agora vem oferecer algum tipo de justiça, algum tipo de reparação. Então aqui tem migalha, seguida de ghosting ou traição, e aí essa pessoa reflete profundamente lá no canto dele ou dela, tá? E chega à conclusão que houve uma injustiça. Fichas caindo ali de que a pessoa foi injusta com você, tá?
Mais uma vez, né, então era família, ou família de alma, ou uma relação da qual se esperava realmente mais. Na primeira rodada veio 10 de copas, na segunda 10 de ouros, então assim, não é o seu crush, não é a pessoa que sabe, não, é realmente alguém muito importante. Então de fato aqui a gente tem pais e filhos, irmãos ou pessoas casadas, ou esperava-se que aquele relacionamento fosse ser um relacionamento de construir uma família, e aí o outro simplesmente escolhe um outro caminho, do nada, puf, cadê? Cadê a família que a gente era? Cadê a família que a gente ia ser? Imperador, então o quê? Né? Tudo do meu jeito, tudo tem que ser do jeito que eu quero. Uma pessoa difícil, controladora, implicante. Só que agora tem uma renovação de um senso de justiça que essa pessoa quer oferecer para você, tá? Então a leitura é sobre isso. Aguarde aí notícias de alguém que pisou feio na bola com você. E essa leitura ela vem como conselho de não reaja, tá? Não se precipite, tome seu tempo, coloque para a pessoa que você precisa de um tempo, que você precisa refletir, né? E coisas que a gente pode perguntar, por exemplo, a pessoa te manda uma mensagem, tá? Que eu vejo muito aqui que alguém vai te mandar uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, né? E, e aí você pode perguntar para essa pessoa, mas o que mudou? E ver o que ela tem para dizer, né? Porque a gente fica muito na dúvida, recebo, não recebo, taco pedra ou fico feliz. Eu acho que uma solução intermediária é perguntar para a pessoa, mas o que mudou? E deixa a pessoa falar, tá? Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa expressar, ver qual é a qualidade, qual é o conteúdo. E sem agressividade, sem estar na defensiva, somente faça perguntas. Fala para a pessoa: olha, eu preciso entender melhor antes de saber como é que eu me sinto, antes de saber o que é que eu acho de tudo isso. Explica melhor para mim, deixa eu entender melhor você, o que que você está pensando, sabe? Vai fazendo perguntas e deixando a pessoa apresentar para você ver realmente se tem qualidade o que ela está te trazendo, né? Tem uma mudança realmente? Tem, porque às vezes tem, tá, gente? As pessoas crescem, as pessoas entendem as coisas de uma outra maneira, é possível isso, tudo pode acontecer. E aqui eu vejo realmente um movimento de de conscientização por parte dessa pessoa, no mínimo que ela foi injusta com você, tá? Mas eu tô sentindo que, olha, o que que essa pessoa diria para você, né? O que que ela quer? Por que agora? E o que que essa pessoa quer? Rei de espadas, por que agora? Porque existe um novo nível de entendimento. Pelo intelectual, em primeiro lugar, essa pessoa compreendeu racionalmente que o que ela fez não deveria ter feito, tá? Então, primeiro começa aqui pelo cabeção da pessoa, né? Depois a gente tem o Cavaleiro de Copas, que conta para mim que essa pessoa tem muito afeto por você. De repente achou que não ia fazer falta, que ia te esquecer, que não, mas tem aqui um afeto, uma ternura muito grande por você, tem um apego também que vem do coraçãozinho, tá?
E aí a gente tem aqui o 4 de copas, então a pessoa entediada, a pessoa eh, que talvez esse caminho pelo qual ela foi, achou que ia ter uma vida muito incrível, achou que ia ter uma vida muito emocionante, que não ia sentir sua falta, e na verdade isso não aconteceu. Essa pessoa foi por um caminho que levou ela para uma vida muito sem graça, para uma vida chata, né, não foi aquilo que ele ou ela tinha planejado não, tá. E aí agora a pessoa tomando coragem de, oferecer aí para você uma reparação, tá. Que caminhos, montanha, cavaleiro, tá. Então você tem uma escolha para fazer aqui, ok. Que a leitura pede? Não atire pedra imediatamente, se recolha, reflita, pergunte, faça perguntas, deixa a pessoa se expressar, deixa a pessoa falar, entenda mais detalhadamente o que a pessoa quer, tá? Por que agora, né? Por que isso? E pode ser também um encontro promovido pelo universo, né, você dá de cara com a pessoa, não necessariamente essa pessoa vai te procurar, talvez você dê de cara com ela em algum lugar. Aí a mesma coisa, você deu de cara com a pessoa pediu seu Instagram, pediu seu telefone, aí você estabelece essa conversa cautelosa, essa comunicação, sabe, assim, né, e você pode falar para a pessoa, por exemplo, já vem querendo abraçar, já vem querendo assim, né, você pode falar para a pessoa: "Olha, então, né, puxa, faz tanto tempo que eu não te vejo, vamos devagar". A gente manifestar dessa forma, tá, o contato. E aí, assim, você vai decidir de acordo com o que a pessoa te entregar, de acordo com o que a pessoa te falar, e você não deve nada para essa pessoa, mas também não precisa tacar pedra antes do outro abrir a boca, né. E E aí, se te interessar, dar seguimento nisso, a coisa começa a movimentar, tá, e fica tudo bem, assim. O que eu sinto aqui, né, com essas cartas, que a pessoa vem com muita vontade, com muita disponibilidade, tá, a pessoa vem disponível para responder perguntas, a pessoa vem disponível para se submeter à sua desconfiança, entende? Então é isso. Mas aí sim, tá na hora, né. E gente, leitura coletiva, né, que eu sempre falo, sua intuição, seu bom senso em primeiro lugar, tá bom? Se entender com alguém, ter um fechamento com alguém, não significa botar a pessoa para dentro da sua casa, não significa botar a pessoa na sua cama. Certo? A gente pode entender isso como um movimento de limpeza energética, de pacificação das coisas na nossa vida, tal, e manter mais na superfície, né, porque eu não sei de quem que a gente está falando aqui. De repente eu estou falando do seu filho, de repente eu estou falando do pai do seu filho, com quem você se desentendeu, mas vocês têm filho em comum, então de repente é muito interessante você conseguir uma cordialidade com essa pessoa. Tô tô sabe assim, tá, é interessante aqui para alguns casos realmente esse entendimento, para outros não, é aquele ex, porque você não teve filho, você não tem um vínculo, você não deve nada para a pessoa, de repente não é interessante isso aqui, né. Ah, falar: "Ah, não, tá tudo bem, tá tudo certo, só desejo o seu bem, a pessoa só deseja o seu, vida que segue, cada um para o seu lado, tá bom?".
Aí você vai ter que ver do que a gente está falando e usar seu bom senso e sua intuição, tá? No seu detalhe, na sua energia, só a leitura particular. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Um beijo no seu coração.